Hoje, na parte da tarde, o tema específico é uniformização de jurisprudência, recursos e sistema de precedentes. Teremos a palestra, então, do professor Fred Didier Júnior, seguido de debate, com a presença também do professor Pedro Miranda de Oliveira. Então, para essa segunda parte do dia, nós pretendemos manter a mesma metodologia que tivemos até agora. Então, o ambiente de informalidade, mas também de possibilidade de abertura de participação de todos. Escolham se querem mandar perguntas ou intervenção por escrito ou fazer uso do microfone. Inicialmente, a gente terá, então, a palestra do professor Fred Didier Júnior, que é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado em da Universidade de Lisboa e também é livre-docente pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da International Association of Procedural Law e da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional e da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Recentemente também o professor Fred Dias Júnior lançou já as duas novas edições do seu curso de Direito Processual Civil, já toda ela com base no novo Código de Processo Civil. Inclusive, esses livros estão disponíveis aqui fora para quem tiver interesse em adquiri-los. Então, sem perder mais tempo com essa introdução, para a gente realmente poder aproveitar a tarde da melhor maneira possível, eu já passo a palavra para o professor Fred Didier, oportunidade também que eu agradeço a presença dele e a aceitação do convite para discutir esse tema tão novo e tão importante aqui na escola da 12ª Região. Professor, com a palavra. Boa tarde a todos. Para mim é uma imensa satisfação voltar a Floripa, cidade que só me deu alegrias até hoje, onde eu sempre fui muito bem tratado, tenho muitos amigos e cumprindo um compromisso assumido há 1 ano. Tem 1 ano que me procuraram. 1 ano. Eu achei até estranho. Me procuraram em abril do ano passado, assim, para abril, assim, 16 de abril, né? Era início de abril. Eu disse, rapaz, eu não posso, semana que vem. Não, professor, você não entendeu. Abril de 2015. Aí eu fiz, aí tudo bem. Aí eu estou com a agenda livre. E vim, veja que eu cumpri minha promessa e vim para conversar com vocês. Só que quando a gente programou sem saber que o código ia sair, né? Foi uma feliz coincidência. O código está completando hoje 1 mês de sanção. Exatamente. Então, só faltam 11 meses. Não sei se todos vocês já realizaram essa informação. Só faltam 11 meses para o código começar a viger. 18 de março de 2016, uma sexta-feira, o código começa a viger. Está acabando já o prazo da vacácio. Então a gente tem que se preparar. Eu queria, antes de entrar no assunto, fazer algumas rápidas considerações. Primeiro, esse código é um código novo. Não é uma reforma do CPC. É um outro sistema. Para você da Justiça do Trabalho, é um momento de transição bem mais complicado, eu imagino, que para a Justiça Civil, porque vai ser um período aí de alguns anos para se definir o que se vai importar, o que não se vai importar dessas mudanças. Agora eu queria fazer não vou dizer que é um alerta, não vou dizer isso, um alerta, mas uma consideração de quem ficou 3 anos na Câmara dos Deputados, diretamente vinculado ao projeto. Esse projeto foi muito pensado para a Justiça do Trabalho, muito. Boa parte das discussões trazidas pelos parlamentares que vocês sabem estão muito interessados no Justiça do Trabalho, eu não preciso dizer isso para vocês estão acompanhando o que está acontecendo. Muitas das coisas que estão no código foram para resolver problemas da justiça trabalhista. Então, e a gente
levou isso em consideração para tentar criar modelos que pudessem servir tanto a justiça civil quanto a justiça trabalhista. Isso foi muito levado em consideração. Por que eu estou dizendo isso? Vejam bem, meus caros, ponderem bem, façam uma decisão entre si aí, se fechem um dia num hotel, decidam o que vocês vão aplicar, o que vocês não vão aplicar. Agora saibam que a decisão de não aplicar, não vamos aplicar, por exemplo, já soube, estão bem chateados, desconsideração da personalidade jurídica, não vão aplicar. Não vão aplicar restrição da piora por faturamento, não vão aplicar. É uma decisão que eu reputo bem legítima. Agora, não pensem que isso não pode gerar consequências. Do ponto de vista legislativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está tramitando no Congresso Nacional e ontem, curiosamente ontem, eu não estou exagerando, foi ontem, eu recebi um e-mail de um colega de vocês, que foi minha aluna, juíza do trabalho lá na Bahia. Foi minha aluna, minha orientanda, professora de processo de trabalho, que me mandou um projeto de lei tramitando no Congresso agora, para disciplinar, imaginem vocês, penhora online na Justiça do Trabalho. Sabe o que significa um projeto de lei para disciplinar a penhora online na Justiça do Trabalho? Disciplinar a penhora online na Justiça do Trabalho é um projeto de lei para acabar com a penhora online na Justiça do Trabalho. Não tenham dúvida disso. A penhora online quase acaba para todo mundo no CPC. Não sei se vocês acompanharam a discussão. Quase que ela acaba para todos. A gente conseguiu segurar, conseguimos, perdemos na Câmara, conseguimos recuperar no Senado. E quase acaba para todos sob o fundamento do que a Justiça do Trabalho fazia. Todos os parlamentares iam para o púlpito, não sei se vocês acompanharam isso, todos os parlamentares iam para o púlpito, e tudo que eles diziam eram da Justiça do Trabalho. Eles estão de olho em vocês totalmente. Vocês sabem que metade do parlamento, da Câmara é composta por empresários. 80 deles são devedores inscritos no Cadastro de Proteção de Crédito. Vocês estão lidando com pessoas que legislam interesse próprio. Eu estou fazendo essa advertência, eu vivi isso na pele. Um deputado chegou para mim e fez assim: eu vou acabar com o penhora online porque eu tenho uma penhora online de 40 milhões de reais. Eu vou acabar com a penhora online. Ele me disse isso, porque eu tenho uma penhora online, uma empresa minha de 40 milhões de reais. E ele conseguiu acabar com a penhora online na Câmara, ele conseguiu. No Senado, aí a gente conseguiu reverter. Então, na democracia há essa reação, né? Quer dizer, um poder exerce, o outro se chateia, tenta conter, e aí as coisas andam. Então, eu peço, assim, eu faço esse comentário para que a gente pondere muito isso. Esse código é um código que foi construído com um consenso grande e passou com um consenso envolvendo o mundo empresarial, o mundo do trabalho, os movimentos sociais, o mundo empresarial, a academia, todo mundo foi consensuando. Com esse Congresso Nacional, com essa composição que está aí, eu não sei o que pode sair daí, não. Sinceramente, não sei. Mas fica a reflexão, um momento para a gente refletir. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. E a segunda coisa que eu quero dizer é sobre, meu tema foi recurso, precedentes, né, uniformização de jurisprudência. É o seguinte, é que o processo do trabalho está na vanguarda desse tema. Por que está na vanguarda desse tema? Porque a lei de vocês, a lei 13.015, eu chamo lei de vocês, né? A lei 13.015, na minha opinião, falo isso com pureza d'alma, na minha opinião, um marco na história do direito brasileiro. Não há como fazer nenhuma cronologia do direito brasileiro, nenhuma, que pule julho de 2014 com a publicação da Lei 13.015. Uma lei histórica, uma lei extremamente oportuna e que especialmente para mim, é uma lei que deu um grande bypass na gente, né?
um grande bypass na gente, porque a gente estava lutando por aquilo tudo no CPC, só que aí o pessoal do TST, de olho nisso, pegou o que estava no nosso projeto, jogou no projeto da Lei 13.015 e conseguiu aprovar primeiro sem ninguém perceber. E quando o pessoal se deu conta, a lei estava aprovada. Genial. Para nós isso foi importantíssimo. Importantíssimo, inclusive, para dizer o que eu vou dizer agora para vocês aqui. Acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso de público. Eu estou com isso na cabeça, estava só esperando um momento para dizer. O Código de Processo Civil de 2015 já está em vigor, parte dele. Já está em vigor. Parte do CPC já está em vigor, porque parte do CPC é a Lei 13.015, que reproduz passagens inteiras do novo Código e já está em vigor. Daí, meus caros, a importância e vejam a responsabilidade da Justiça do Trabalho. Vocês estão 1 ano e meio à frente em termos de vigência de uma das principais mudanças do novo Código. Só que vocês estão 1 ano e meio antes. Vocês vão fornecer para o Brasil 1 ano e meio de jurisprudência já sobre um dos pilares do novo Código. E agora, em março, por qualquer motivo, fui ao TST, me encontrei com 2 ministros que são muito amigos meus, nós almoçamos e falamos sobre o Código e tal. E eu disse para eles, agora eu estou dizendo para vocês publicamente, o TST será a fonte dos primeiros precedentes sobre como se aplica o novo CPC. E não é por acaso que o TST ainda não firmou precedente sobre o assunto. Veja que a lei está vigendo desde 22 de setembro do ano passado. Lá se vão aí 6 meses, né? Quase 6 meses. E não há, 7 meses, né? Quase 7 meses, e não há ainda um entendimento do TST sobre o assunto. Por quê? Porque eles estão com muito cuidado, pensando para ver quando começar a aplicar o sistema dos repetitivos, aplicar de uma maneira bem refletida, porque serão os primeiros precedentes no Brasil aplicando esse modelo que foi criado. Então, o papel da Justiça do Trabalho é, não sei se vocês se deram conta disso, mas se não se deram, fiquem certos disso. O papel da Justiça do Trabalho na implementação do novo CPC é um papel, assim, é uma convocação da história de muita responsabilidade, sobretudo nessa parte dos precedentes. A Lei 13.015, meus caros, de vocês, é a primeira lei que eu conheço no Brasil, primeira lei na nossa história, que diz que os tribunais têm o dever de uniformizar a jurisprudência. Está dito de uma maneira muito clara na lei, de uma maneira simples, sem maiores redações rocambolescas. Os tribunais têm o dever de uniformizar, e você sabe que o TST está mandando voltar para vocês uniformizarem internamente a jurisprudência. Porque essa lei diz isso pela primeira vez na história. Meus caros, vocês terem uma ideia do que isso representa? Eu não sei se vocês conseguem perceber o que isso representa. Mas isso é uma coisa tão significativa. Para vocês perceberem isso, peguem, por exemplo, um manual de processo, muito famoso na minha geração como estudante, muito conhecido, muito utilizado na minha faculdade, que é o manual de Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, capa verde da Saraiva. Pois bem, um clássico do processo brasileiro, um clássico da formação, pelo menos da minha geração. Pois bem, Vicente Greco diz no livro dele o seguinte, isso é frase dele: os tribunais uniformizam a jurisprudência se acharem conveniente. É uma faculdade do tribunal uniformizar. Está dito, esse pensamento de Vicente Greco era o pensamento do Brasil durante 30 anos. Os tribunais uniformizam a jurisprudência se quiserem. E aí, meus caros, um tribunal que uniformiza a jurisprudência se quiser é um tribunal onde tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Se não há jurisprudência uniformizada, ali, daquele tribunal, qualquer decisão é possível. Eu falo com um pouco de assim, vergonha e de tristeza, um misto de vergonha e de tristeza, que o meu Tribunal de Justiça da Bahia, que é o tribunal mais antigo das Américas,
um dado importante, o tribunal mais antigo das Américas, de qualquer coisa, não existe tribunal do mundo novo mais antigo do que o Tribunal da Bahia, ele, ano passado, editou as primeiras súmulas, 14 súmulas, todas editadas no ano passado. Um tribunal onde tudo podia acontecer, um tribunal que não tem jurisprudência. Você pode procurar, você já viu algum precedente do Tribunal da Bahia citado, algum livro assim como um precedente relevante? Não existe isso. Tribunal de Justiça, né? Não tinha jurisprudência, não tinha nem como pesquisar. Era irrelevante. Ele é irrelevante, não tinha nenhum papel. Tudo pode acontecer. Aí vem a Lei 13.015 e pela primeira vez diz uma frase que é uma frase óbvia, que inclusive o Código repetiu. Os tribunais têm o dever de uniformizar a sua jurisprudência. A lei que também, pela primeira vez na história, uma lei prevê expressamente como se deve superar uma jurisprudência, como se deve superar um precedente. É a Lei 13.015. Pô, quando eu li aquilo, eu tive vontade de chorar, de emoção, positivamente. Eu fiquei emocionado com aquilo, porque eu fui apanhado de surpresa com a lei. Não sabia que estava tramitando a lei. Então, quando a lei saiu, eu vi aquilo, eu fiquei, rapaz, eu já li isso em algum lugar. Porque isso estava no projeto do CPC e vocês conseguiram aprovar. Uma lei que explica como se deve superar a jurisprudência, uma lei que explica como deve distinguir. Primeira lei que regula no Brasil, na história, pelo menos que eu conheça, a previsão de distinção. O juiz fará a distinção do precedente, examinando as peculiaridades do caso. Então é a lei de uma sofisticação, e de uma correção técnica impressionantes. E é uma lei que está vigendo desde setembro de 2014. Então, a Justiça do Trabalho está na vanguarda disso. Vanguarda. E, conversando com uma colega agora, por intervalo, ela me dizia assim, mas Fred, a minha maior preocupação é a falta de cultura. A cultura dos precedentes, a cultura de respeito à jurisprudência. Eu tenho muitas dúvidas sobre se essa premissa, ao menos em relação ao Justiça do Trabalho, é uma premissa correta. Tenho muitas dúvidas. Eu acabei agora, tem uma semana, exatamente uma semana, dia 10 de abril, eu levei à banca uma orientanda minha, cujo trabalho de mestrado foi recursos de revista repetitivos. Talvez seja, inclusive, a primeira dissertação de mestrado sobre o assunto. Porque ela estava para entregar agora, a lei saiu em julho, eu fiz mude seu tema. Não tem mais sentido. Ela ia escrever sobre superação da jurisprudência no âmbito trabalhista. Mude seu tema, você vai escrever sobre recurso de revista. Você tem 6 meses aí para poder escrever sobre isso. Você não vai poder perder essa oportunidade. Aí ela escreveu. E ela disse uma coisa que eu concordo, eu vou reproduzir para vocês no trabalho dela. A história da Justiça do Trabalho, desde a década de 40 até hoje, desde a formação do TST até hoje, é uma história de respeito aos precedentes, ao menos para respeito aos precedentes do TST. Veja bem, a história da prática. Então você tem, olha só, um direito positivo trabalhista que respeita, que se estrutura para que houvesse um respeito, ainda que apenas ao TST, mas houvesse um respeito. E você tem uma prática trabalhista nesse sentido. O que faltava ao âmbito trabalhista era a doutrina. Curiosamente, a doutrina trabalhista não acompanhava a prática trabalhista, porque não conseguia identificar que o sistema trabalhista já era um sistema com um respeito bem razoável do ponto de vista prático aos precedentes. Bem razoável. Então, a doutrina não alimentava. Quando às vezes piorava, porque havia doutrina que achava isso ruim e dizia coisas como, por exemplo, talvez um dos dogmas do processo do trabalho brasileiro, um dogma que o poder normativo seria uma peculiaridade da Justiça do Trabalho. Já vi isso em diversos manuais de processo de trabalho, como se o poder normativo, imagine, se o poder normativo, só o juiz do trabalho, ou melhor, só os tribunais trabalhistas poderiam criar normas que regulam situações concretas. Obviamente, o poder normativo é da essência da jurisdição, meus caros. A jurisdição, ela é criativa. É claro que ela cria soluções para o caso concreto a partir de determinados limites, mas ela sempre foi criativa. Só que a doutrina trabalhista, ela não acompanhando toda a mudança da teoria do direito, sobretudo da teoria dos precedentes, achava isso uma coisa, digamos assim, peculiar, ou uma extravagância do processo de trabalho. Não havia extravagância nenhuma.
o processo de trabalho estava apenas alguns passos à frente na história. Só que era uma coisa tão à frente na história que quem examinava não tinha capacidade de perceber isso. Não tinha capacidade de perceber. E talvez não tenha sido por acaso, e certamente não foi por acaso, que a Lei 13.015 veio antes do CPC. Não é por acaso, isso é simbólico. Simbólico que isso tenha surgido num ambiente que já pratica, embora com alguns problemas, claro, mas já pratica o direito dos precedentes. Então, eu queria, nessa primeira parte, fazer esse chamado, um chamado à realidade histórica e de responsabilidade dos meus amigos da Justiça do Trabalho para o papel que vocês vão ter que cumprir nesse ano, nesses próximos 11 meses, para nos ajudar, no âmbito civil, a compreender o novo Código. Pois bem, feitas essas considerações, vamos... só um parênteses. Fiquem à vontade, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem levantar a mão aí. O tempo que a gente tem, até 6 horas, é um tempo suficiente para a gente exaurir o tema e exaurir o tema conversando. Fiquem à vontade. Eu gosto mesmo eu gosto de convencer, de tentar fazer com que você venha comigo, se é que vocês me entendem. Obviamente, venha comigo, você dizer isso, em Florianópolis, venha comigo, pode ser uma coisa complicada, mas hoje no carro estava assim, professor, nós duas podemos lhe pegar para sair. Eu fiz, pare essa frase, porque se porventura minha mulher me liga e vê uma coisa dessa, eu estou em Florianópolis com 2 meninas dentro do carro, podemos pegar você para sair, não vai pegar bem, né? Não vai pegar bem. Minha mulher está um pouco sensível, né? Depois de 10 anos, a gente partiu para um 3º filho, então ela está toda se sentindo mais novinha, né? Mal sabe ela que o tempo passou, mas agora está nós temos um filho de 1 ano, 10 anos depois, então ela está um pouco sensível, digamos assim, para esse tipo de questão. Mas quando eu digo venha comigo intelectualmente, né? Intelectualmente. Pois bem, feitas essas considerações, alguma dúvida sobre o que eu falei? Vou começar. Reparem bem. Para que vocês entendam o sistema de precedentes obrigatórios que foi criado, ou melhor, que foi reforçado pelo novo Código e vem junto com a Lei 13.015, entendam, Lei 13.015 e Lei 13.105, não por acaso anagramas, né? São anagramas, né? Lei 13.015 e Lei 13.105, elas formam uma unidade. Hoje elas formam uma unidade. Não há como você interpretar a Lei 13.015 sem entender o CPC, e sempre que o CPC precisar, vai para a Lei 13.015 buscar auxílio. Isso é, inclusive, uma premissa. Estou dizendo isso expressamente quando eu refiz o curso para tratar do assunto. Isso expressamente. A Lei 13.015 junto com o Código, forma, junto com o Código, um sistema de formação de precedentes obrigatórios, de modo que uma deve ser interpretada juntamente com a outra. O que faltar em uma, você busca na outra. Formam um bloco de leis para formação e aplicação dos precedentes. Pois bem, para que vocês entendam esse sistema que foi criado, você acha que essa chuva dura até amanhã? Não, né? Não tem risco de eu não sair daqui amanhã, não, né? O avião dorme aqui, né? Beleza. Rapaz, do jeito que está a minha vida, se acontece qualquer tipo de intercorrência meteorológica, é uma bola de neve, vai sair tipo um dominó, sai derrubando tudo. Tá certinho assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que chegar, não pode atrasar nada. Chega de ser desesperador. Mas vamos lá. Então, vejam bem. Eu estou defendendo, e vou tentar explicar isso ao longo da tarde toda. Na verdade, se eu conseguir sair daqui tendo explicado isso para vocês, eu vou me sentir satisfeito. Eu acho que eu teria cumprido a minha missão. Eu queria que vocês entendessem que o sistema agora, esse sistema de precedentes, sobretudo o dos repetitivos,
que é o que mais interessa a vocês diretamente, ele deve ser compreendido partindo de uma premissa. Qual é a premissa? O julgamento de casos repetitivos, que é um gênero, julgamento de casos repetitivos, que é um gênero, os recursos de revista repetitivos são uma espécie desse gênero. O julgamento de casos repetitivos, eles são uma figura de natureza híbrida. Híbrida. Ou, se você quiser escrever de outra maneira, são uma figura que cumpre duas funções, ou serve a dois propósitos. Serve a dois propósitos. Se você quiser compreender recursos de revista repetitivos, se vocês quiserem compreender o incidente de resolução de demandas repetitivas que o código trouxe e que se aplica ao processo de trabalho, e essa é uma premissa da minha palestra, o incidente de resolução de demandas repetitivas se aplica ao processo de trabalho. Não está na Lei 13.015, não está. A Lei 13.015 remete ao CPC de 73, dizendo assim, será uniformizada a jurisprudência nos termos do CPC de 73. Só que o CPC de 73 falava da uniformização de jurisprudência que não existe mais no CPC atual. O que é que entrou no lugar da antiga uniformização de jurisprudência no CPC atual? Entraram no lugar o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e o IAC, Incidente de Assunção de Competência. Incidente de Assunção de Competência e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, os dois, IRDR e IAC, Incidente de Assunção de Competência, ambos formam um modelo de uniformização de jurisprudência que substitui a antiga uniformização de jurisprudência, a qual se refere à Lei 13.015, e aí você vai ter que fazer essa adaptação. Aquela referência da Lei 13.015 à uniformização de jurisprudência, ela desaparece, ela perde o sentido e terá que ser adaptada ao IRDR e ao IAC. Eu vou falar primeiro sobre o IRDR, o IAC eu vou tentar deixar para o final, se der tempo eu falo sobre ele. Mas eu vou me concentrar primeiro no IRDR. Por quê? Porque o IRDR, ele casa, ele fecha o sistema do processo do trabalho junto com os recursos de revista repetitivos. Porque olha como é que está no CPC. Vocês entendem isso? Como é que está no CPC? O CPC prevê o IRDR e os recursos extraordinários repetitivos. Então você tem essa dupla, IRDR e recursos extraordinários repetitivos. No caso do processo do trabalho, vai ter IRDR e os recursos de revista repetitivos. Claro também que pode ter os recursos extraordinários repetitivos, mas isso aí vai ser tratar como algo excepcional. Então você tem no IRDR a seguinte no processo de trabalho a seguinte dupla, IRDR e recursos de revista repetitivos, que formam um par semelhante ao par IRDR e recursos extraordinários e especiais repetitivos. Por isso que eu quero me concentrar primeiro no IRDR. Se der tempo, eu vou falar sobre o IAC também. É porque o IAC tem que ser estudado separadamente. Você não pode embolar o IAC disso aqui. Não pode. Tem que estudar IRDR e recurso de revista repetitivos, você estuda junto. O IAC você estuda separado. Depois eu vou explicar por quê. Se der tempo, eu vou explicar por quê. Pois bem. Portanto, esse julgamento de casos repetitivos é um gênero, é uma designação genérica que abrange o IRDR, que se aplica ao processo do trabalho, repito, e os recursos de revista repetitivos. Então, você tem um gênero, casos repetitivos. Julgamento de casos repetitivos. Isso é um gênero, com essas duas espécies no âmbito do processo do trabalho. Esse julgamento de casos repetitivos, que tem essas duas espécies, é ele que é uma figura híbrida. É ele que é uma figura que serve a dois propósitos, cumpre duas funções. E vocês só vão compreendê-los, me parece, entendam, essa é a minha impressão. Só se vai poder compreender efetivamente o que é um julgamento de casos repetitivos, esse gênero,
se vocês partindo da premissa de que ele é uma figura híbrida, uma figura com dupla função, uma figura que serve para duas coisas. Eu ainda estou definindo qual é o jeito que eu vou chamar isso. Por isso que eu estou dando várias opções. Não sei se eu chamo que é uma figura híbrida, não sei se eu chamo com uma figura com dupla função, com duplo propósito. Eu ainda estou definindo como é que eu vou chamar. Por isso escolham aí o que vocês acham mais adequado. Mas o fundamental é que vocês entendam que ele tem essa dupla natureza. Dupla natureza. Que dupla natureza é essa? Presta atenção. Dupla natureza. De um lado, eles são técnicas de gestão e julgamento de casos repetitivos. Gestão e técnica de gestão e julgamento de casos repetitivos. De outro lado, eles são uma técnica de formação concentrada de precedente obrigatório. É uma forma, eu reconheço que é uma forma um pouco técnica de dizer, mas enfim, eu não consegui chegar a um sujeito de outra maneira. Então, o julgamento de casos repetitivos é, de um lado, uma forma de gerir e julgar casos repetitivos. E ao mesmo tempo, ele é uma técnica de formação concentrada de precedentes obrigatórios. Meus caros, percebam. Simplificando o que eu disse, né? Os casos repetitivos, ou os incidentes de casos repetitivos, esses dois, IRDR e recursos de revista repetitivos, esses incidentes, eles servem para julgar casos e criar precedentes. Para que eles servem? Eles julgam casos, eles resolvem casos pendentes são julgados e precedentes são criados. Vejam, preste atenção. Cada uma dessas funções tem, observem bem, meus caros, eu vou falar bem devagar, viu, porque eu reputo isso um pouco difícil. Então, vou falar bem devagar. Não temos pressa, temos a tarde toda e fique à vontade de me perguntar. Cada uma dessas funções tem um núcleo normativo que serve a ela. Então você tem um núcleo, um conjunto de normas que servem para a função de julgar e gerir casos repetitivos, e você tem um conjunto de normas que servem para a formação concentrada de precedentes. É como se você tivesse assim, dois conjuntos normativos, dois bloquinhos de artigos de lei. Esse bloquinho aqui serve para a finalidade desses incidentes, que é o de gerir e julgar casos repetitivos, e esse outro bloquinho serve para a finalidade, que é a de formar precedentes obrigatórios. Todas as regras sobre casos repetitivos, todas, ou se encaixam em uma, ou se encaixam em outra. E é muito importante que você saiba identificar para que aquela regra relativa ao IRDR, para que aquela regra relativa ao IRDR ou aos recursos de revista repetitivos serve. Se aquela regra ali, aquela peculiaridade do IRDR, aquela peculiaridade dos recursos de revista repetitivos, ela serve porque ele vai formar precedente ou ela serve para gerir e julgar casos repetitivos? É muito importante você separar, essa separação é muito importante. Por quê, meus caros? Porque são dois conjuntos normativos distintos. O IAC, que eu comentei com vocês, a assunção de competência, não tem nada a ver com casos repetitivos. Nada a ver. Mas tem tudo a ver com formação de precedente. O IAC, ele tem tudo a ver com formação de precedente, tudo, e nada a ver com julgamento de casos repetitivos. Nada a ver. Então, separar uma coisa da outra é importante. Por quê?
que cada um desses dois núcleos normativos, que serve, repito, a cada uma das respectivas funções, forma um microsistema. Então nós temos agora dois importantíssimos microsistemas. Dois importantíssimos microsistemas. O microsistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios. Quem estiver anotando, o que estiver anotando o que eu estou dizendo? Faça um círculo aí. Um círculo. E você tem um outro microsistema, que é um microsistema de precedente, de julgamento, gestão e julgamento de casos repetitivos. Vocês vão colocar agora dois círculos, só que coloquem dois círculos de modo que haja entre eles uma interseção. Vocês se lembram como é que faz isso? A gente aprendeu isso em conjuntos, primeiro ano do ensino médio. Dois círculos, e entre eles há uma interseção. São círculos distintos. O círculo do microsistema de formação de precedentes obrigatórios e o círculo do microsistema de gestão e julgamento de casos repetitivos. São dois círculos, com uma interseção. São círculos distintos. Na interseção, vocês vão colocar o IRDR e os recursos de revista repetitivos. Por que na interseção? Porque o IRDR e recursos de revista repetitivos pertencem a ambos os microsistemas. Porque, conforme eu disse, tem natureza híbrida. Ou seja, eles servem para formar precedentes e servem para gerir e julgar casos repetitivos. Já o IAC, o IAC, está só dentro do de precedentes. Não está na interseção. Não está na interseção. Já o incidente de arguição de inconstitucionalidade, que é um outro incidente de tribunal, está só no de precedentes. Está só no de precedentes. Já o agravo do artigo 1042, do novo Código, que é um agravo que acho que não vai se aplicar para o processo de trabalho, mas sim para o registro. Eu acho que deveria aplicar, mas eu acho que o TSE não vai querer aplicar. O agravo do 1042 do processo do CPC novo está só dentro de repetitivos. Só dentro de repetitivos. Então, há coisas que dizem respeito só aos repetitivos, há coisas que dizem respeito só à formação de precedentes obrigatórios e há coisas que estão na zona de interseção. IRDR, os recursos de revista repetitivos. Ou melhor, o julgamento de casos repetitivos está na zona de interseção. Pois bem. Esses dois microsistemas, conforme eu disse, têm núcleos normativos respectivos e técnicas que foram criadas pelo Código para dar efetividade a esses propósitos. Então, você tem técnicas para efetivar o propósito de formação concentrada de precedentes e você tem técnicas adequadas para efetivar o propósito de gerir e julgar casos repetitivos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai examinar cada um desses microsistemas. E vamos identificar o que é de peculiar a cada um desses microsistemas. E depois a gente vai ver qual é a importância de saber isso. Por que é importante saber que tem essa distinção? Por que se isso não seria só biologia jurídica ou se isso tem algum tipo de repercussão prática? Então vamos lá. Qual é o núcleo? Vamos começar com a gestão e julgamento de casos repetitivos. O microsistema de gestão e julgamento de casos. Meus caros, reparem bem. Essas duas técnicas, né, o julgamento de casos repetitivos, ele serve para julgar casos pendentes. Há diversos casos pendentes e esses casos devem ser julgados. Como vocês sabem, os juízes têm que julgar os casos que estão pendentes. Só que como são
casos repetitivos, então há 500 processos repetindo a mesma questão, o legislador resolveu criar um modelo de julgamento desses casos diferente do modelo para o qual todos nós somos criados, que é o modelo de cada caso é um caso, você julga isoladamente. Então, vamos julgar esses casos em bloco. Os casos vão ser julgados em bloco. De que maneira? Qual é a técnica nuclear desse microsistema? Qual é a técnica nuclear desse microsistema? O tribunal, ele instaura um incidente, esse incidente de julgamento de casos repetitivos. O tribunal instaura um incidente, escolhendo uma ou mais de uma causa que ele reputa representativa da controvérsia. Então há uma seleção de causas que o tribunal reputa representativas da controvérsia, causas que representem bem a controvérsia. O tribunal escolhe. Essas causas escolhidas, essas causas escolhidas, porque pode ser uma só, essas ou essa causa escolhida é chamada de causa piloto. Causa piloto. Por que causa piloto? Porque ela, escolhida, vai pilotar, metaforicamente, a solução do problema. Então, o tribunal, o TRT, o TST, o tribunal, isso identifica que há causas repetitivas sob sua jurisdição. O tribunal da 12ª região identifica que há 300 causas repetitivas no estado de Santa Catarina sobre aquele assunto, identifica isso, seleciona algumas, uma ou algumas, que são parecidas e são bem representativas, e paralisa as demais. As demais ficam paralisadas. Essa é a técnica nuclear. Ora, se há causas repetitivas, não vamos julgá-las como se fossem causas isoladas. Vamos julgá-las em bloco. Como não dá para reunir as 500 no mesmo lugar, não dá. E não dá para não ser o tribunal quem vai definir isso. Reúne no tribunal, algumas são selecionadas, e as outras ficam paralisadas. À espera da decisão que o tribunal der. O tribunal, percebam bem, meus caros, vai julgar essas causas que ele selecionou. Essas causas serão julgadas pelo tribunal. Porque lembrem-se do que eu falei. Os casos repetitivos julgam casos. Então essas causas serão julgadas pelo tribunal. Só que olha o que vai acontecer, meus caros. A tese que o tribunal fixar para o julgamento desses casos, essa tese que o tribunal fixar para o julgamento desses casos, ela vai se incorporar. É como se você pegasse metade do acórdão, a parte da fundamentação desse acórdão, você pegasse essa parte da fundamentação e colocasse na fundamentação de todos os processos que estão paralisados. Então há uma incorporação da fundamentação do julgamento do caso escolhido em todos os casos que estão paralisados à espera daquilo. Simplesmente uma incorporação. Quem é que vai incorporar? Quem é que vai fazer essa incorporação? Quem é que vai fazer esse Lego, né? Uma espécie de Lego. Quem é que vai fazer essa montagem? O juiz, onde está paralisado o processo. Então, se você é juiz, tem um processo paralisado lá com você, espera da decisão do tribunal sobre os casos repetitivos. Você saiu a decisão, você, juiz, vai pegar aquilo ali e vai aplicar, e vai julgar aplicando a tese que o tribunal fixou. Aplicando a tese que o tribunal fixou. Veja que é uma forma de julgamento massificado. Massificado. Por quê? Porque se trata de um problema de massa.
se trata de um problema de massa. Esse é o núcleo que diz respeito à gestão e julgamento de casos repetitivos. Esse é o núcleo. Agora, o que gera de problema aí? O que gera de problema? O processo está paralisado, vai ficar paralisado por quanto tempo? Aí o código diz 1 ano. 1 ano é o tempo que o tribunal tem, uma vez instaurado o incidente, para poder julgar o incidente. Depois de 1 ano, os processos paralisados voltam a ocorrer. Outro problema, e se nesse período houver urgência? Quem é que vai examinar o pedido de tutela de urgência? É o tribunal que mandou paralisar tudo? Seria inviável para o tribunal. Quem é que vai examinar? O juiz perante o qual o processo tramita e está parado. Uma outra peculiaridade desse sistema, porque veja, é um sistema que tem propósito gerir e julgar casos repetitivos. Então, para que esse sistema fosse efetivo, partindo da premissa de que boa parte dos problemas de casos repetitivos no Brasil decorre de má regulação, de uma atividade regulatória ruim pelo Estado, o que é que o Código diz? O tribunal, ao julgar, ao fixar a tese, ele tem que comunicar ao órgão, à entidade, à agência reguladora respectiva, a quem cabe regular aquela prática, aquela atividade. No caso de vocês, Delegacia do Trabalho, por exemplo, comunicar. Por quê? Para ver se isso não se repete, para ver se haverá uma fiscalização sobre o que o tribunal vier a dizer. Se não determinar determinada conduta, que esse órgão, no caso da DRT, que esse órgão ele fiscalize o cumprimento disso e evite novas demandas repetitivas. Então, veja que é uma providência interessantíssima, foi inclusive reivindicada pelos juízes, uma sugestão dos juízes, que eu achei muito boa. E é uma sugestão, é uma providência que o código consta para dar sentido a esse sistema de gestão e julgamento de causas repetitivas. Pois bem, esse sistema, ele tem uma importância prática absurda. Vocês devem estar acompanhando que a magistratura brasileira, o que inclui a magistratura trabalhista, está muito chateada com o parágrafo 1º do artigo 489 do Código. Não sei se já teve esse assunto aqui nessa rodada? Já discutiu, né? É o dispositivo que mais chateou disparadamente mais chateou a magistratura brasileira. Tanto que muitos pediram para ele ser vetado. Várias associações de magistrados pediram a Dilma que ele fosse vetado. Eu reconheço que é um dispositivo forte, reconheço isso. Só que eu queria aqui fazer um discurso para o bem desse dispositivo. Queria que vocês percebessem que ele não é tão grave quanto parece ser. Porque se você, no caso de casos repetitivos, o juiz que vai julgar o caso repetitivo, aplicando a tese do tribunal, o juiz não vai precisar fundamentar examinando tudo que a parte alega. O juiz só vai aplicar a tese que o tribunal fixou. Porque quem vai examinar todos os argumentos contrários e favoráveis é o tribunal. E só fará isso uma vez. O tribunal, quando vai fixar a tese, ele vai colher toda a argumentação em torno daquela tese, favorável ou contrária. Favorável ou contrária. E, por isso, não caberá ao juiz reexaminar isso. Não caberá. O juiz, ele vai aplicar a tese. O máximo que você vai poder fazer
O máximo que a parte vai poder fazer nesse caso é dizer que o caso dela é um caso distinto. Não, meu caso é um caso distinto. Meu caso é um caso diferente desse que foi. Meu caso não é um dos repetitivos. É a única coisa que a parte vai poder dizer. Não há mais outro argumento. O sistema, meus caros, foi pensado para dar racionalidade ao exercício da função jurisdicional. E para dar racionalidade ao exercício da função jurisdicional, era preciso compreender que, num caso como esse, não há nenhum sentido em um juiz do trabalho ter que reconstruir toda a argumentação que já foi exaustivamente debatida no tribunal. O juiz vai aplicar a tese. O juiz vai aplicar a tese. Pois bem. Qual é? Agora vamos para outro núcleo. O núcleo de formação dos precedentes obrigatórios. Diga. Esse é uma grande questão, né? Sobretudo por conta do trabalho que tem, normalmente, tem muitos pedidos acumulados, né? Eu tenho uma solução, estou defendendo, queria muito que vocês encampassem. Então vamos lá, vou contextualizar o problema para poder apresentar minha solução. O que pode acontecer muito no âmbito trabalhista? O cara fala 20 pedidos, mas o tribunal instaura um incidente de resolução de demandas repetitivas para 3 ou 4. Talvez os outros não tenham repercussão repetitiva, mas uns 3 ou 4 pode vir a ter. Aí, diz o código, tem que suspender. Até porque também, se não suspender, não tem sentido nenhum você instaurar o IRDR. Tem que suspender. Aí você, juiz do trabalho, me pergunta, Fred, mas tem 17 aqui 17 pedidos que não tem nada a ver, a acumulação é simples, sendo acumulação simples, não repercute a solução que você der àqueles, não vai repercutir nos outros. O que fazer? Minha opinião, tem de adotar o CPC no particular que autoriza o desmembramento do processo. Para mim, o código novo autoriza perfeitamente isso. Aí você vai perguntar, mas Fred, problema do recurso trabalhista. Problema do recurso trabalhista, que é um problema. Eu concordo com o problema, porque o processo de trabalho foi pensado para uma realidade da década de 40, em que o juiz ia pegar o processo na audiência e ia sentenciar na audiência. Não precisava de recurso de interlocutória, porque o processo ia acabar na hora que começou. Começou a ouvir, julga. Então só ia ter recurso contra a sentença. Essa é a lógica do processo de trabalho pensada corretamente para a década de 40. Só que o mundo mudou completamente. E uma situação como essa pode acontecer. Eu estou defendendo o seguinte, pode desmembrar. O que é desmembrar, meus caros? Não é desmembrar os autos. O juiz pode paralisar o processo em relação a 3 pedidos e continuar em relação aos outros. E se puder julgar em relação aos outros, julga em relação aos outros. Vai julgar em relação aos 17 e os outros 3 ficam paralisados. E essa decisão vai ser o quê? Vai ser sentença? Vai ser decisão interlocutória? Isso é um nome. Isso é o menos importante. Isso é um nome. O nome que você quiser dar a isso não tem relevância. A relevância é que o juiz vai poder julgar. Vai paralisar só os demais. Fred quer dizer então que vai caber 2 recursos? Vai caber recurso contra o julgamento dos 17 e depois um recurso contra o julgamento dos 3? Sim, mas também qual é o problema disso? Isso não é um problema teórico, não é um problema de sofisticação teórica. Vocês só têm um recurso ordinário. O recurso ordinário contra os 2. Com o processo eletrônico, isso perde, inclusive, completamente o sentido. Porque se o processo é totalmente eletrônico, tanto faz se chamar de agravo de instrumento, chamar de recurso ordinário, isso é irrelevante. Então, me parece que essa é a melhor solução. Agora, tem que atentar o seguinte. Você só pode fazer isso se os pedidos forem autônomos. Porque se um pedido depender do outro, aí tem que paralisar tudo. Aí não tem paciência, é do jogo. Se existe um pedido matriz, do qual os outros 19 são corolários, e o matriz é o que é repetitivo, paciência, paralisa tudo.
Mas se houver realmente acumulação simples, o Código de Processo lida isso com muita tranquilidade. O juiz pode julgar aquilo que ele puder julgar imediatamente. Não precisa esperar tudo ficar pronto para julgar. Eu acho que a utilização das sentenças parciais no processo do trabalho, que, repito, sempre admitiu isso. Basta ver, eu nunca sei os artigos da CLT de cabeça, mas não tem um artigo que diz que quando o sujeito reconhece uma parte, ele já não tem que pagar uma parte? Isso é uma sentença parcial, meus caros. Isso é uma sentença parcial que sempre foi possível no processo de trabalho. Se sempre lidaram com isso. Agora podem desenvolver isso, que já era previsto há muito tempo, para de outra forma. O que você está fazendo? Está julgando o que pode ser julgado. Não tem por que o trabalhador ficar esperando a solução de pedidos para os quais não há necessidade de ele esperar. Só há necessidade de ele esperar em relação àquilo que se entendeu. Eu acho que a sentença parcial é um grande caminho do processo de trabalho. Grande caminho. É a minha solução. Não sei como é que vocês vão lidar com isso. Mas eu tenho ouvido uma certa boa vontade com isso. Pelo menos já falei para muitos TRTs, muitos colegas, e eu tenho percebido uma certa boa vontade em relação a isso. Sobre o IRDR, está desenvolvendo, mas estou ficando uma dúvida. Quando o inciso 1º do 976 fala, né, que a gente pode instaurar, mediante a efetiva redução de processos que convenham que versam sobre a mesma pessoa, unicamente de direito. Tá. Essa norma vai ficar plena ou os tribunais regulamentarão o que seria a efetiva repetição? Temos um número de 50 processos, 80, ou cada tribunal vai regulamentar isso da forma que ele entender seria justificável. Assim. Essa é uma das primeiras dúvidas que eu acho que é importante para a gente prosseguir, não sei. Tá bom, beleza. Veja, isso é uma excelente pergunta. Se discutiu muito isso na tramitação do código. Vamos colocar um patamar mínimo. Tem que ter no mínimo 10 processos, tem que ter no mínimo 15, para poder significar repetição, para justificar o IRDR. E aí se chegou à conclusão que não, por causa do inciso 2. Quer dizer, é preciso ter repetição, mas tem que ter aí risco de segurança, risco à isonomia. Então, é casar. Tem que casar os dois, é fazer um balanceamento. O tribunal vai verificar. Esse número que existe é um número que justifica paralisar tudo, parar tudo, todo esse trabalho. Há risco de um risco grave de isonomia. A gente achou melhor transferir para o caso. É o tipo de repetição que vai justificar ou não a instalação do IRDR. Então não tem número mínimo. Você pode ter repetição de 10. Pode ter de 500. E não tem como o tribunal regulamentar, baixar uma resolução, por exemplo, só vamos instaurar IRDR se tiver no mínimo 300. Isso não faz o menor sentido. Porque às vezes a repetição nunca vai chegar a 300. Às vezes o caso é repetitivo. É um caso que envolve, por exemplo, trabalhadores de uma determinada atividade X, só tem 50 no estado todo. Não vai bater 300. Então, você tem que examinar caso a caso. Tem de ser caso a caso. Não há como você criar um critério prévio, meu modo de ver. Isso foi amplamente debatido na tramitação. Então, eu vou nessa linha. Lembrando só que tem que casar os dois incisos, né? Incisos 1 e 2. E já fica logo um alerta. Quer dizer, um alerta não, uma dica. O IRDR, no caso trabalhista, só se aplica ao TRT. Não cabe IRDR no TST. TST é recurso de revista repetitivo. O IRDR é para TRT. Diferentemente do IAC. O IAC cabe para ambos. Porque o IAC... Qual o papel do IAC, né? Vê se vocês conseguem desenhar isso, para poder ficar mais claro. Enquanto os casos repetitivos você tem dois, o IRDR e os recursos de revista, IRDR para o TRT e recurso de revista para o TST, o IAC fecha o sistema para ambos. O IAC é um instrumento para ambos, para fechar o sistema de precedentes. Para quando não couber IRDR, quando não couber os repetitivos, cabe IAC. O IAC tem aplicação subsidiária. Só cabe IAC se não couber os repetitivos.
Quer dizer, é pressuposto do IAC que não caiba repetitivos. E os repetitivos para o TRT e RDR. Para o TST, recurso de revistas repetitivos. Quando o tema é relevante, mas não é repetitivo, porque às vezes o tema é relevante, mas não é repetitivo, aí é IAC. O IAC é para formar precedente obrigatório quando há relevância do tema sem repetição. Quando há relevância sem repetição. Vou dar um exemplo. Imagine um caso, vou dar um caso cível, e aí talvez vocês consigam adaptar para um caso trabalhista com mais facilidade. Imagine o caso de um transexual que queira mudar seu nome. Aí vem um transexual, vai ao juiz, quer mudar seu nome. Aquele caso vai para o tribunal. É um caso só, capaz de só ter aquele caso tramitando em todo o estado. Mas é um caso cuja tese jurídica é relevante. Uma tese jurídica de repercussão. É um caso só com tese jurídica relevante de repercussão. O que é que se faz? Instaura um IAC para isso. Você não vai instaurar IRDR porque não tem repetição. Então, no âmbito trabalhista, quer ver uma questão do trabalhista? Vou dar um exemplo. Eu vou adaptar esse exemplo que eu dei. Imagine um empregado transexual que quer usar banheiro feminino e não masculino. Teve esse caso? Pronto. Esse caso é um caso de IAC, porque dificilmente vai ter repetição dele. Vai ter, assim, 30 casos desse pendentes no tribunal, dificilmente vai ter isso. Mas é um caso de IAC. O tribunal instaura um incidente de ação de competência para fixar um precedente obrigatório em relação a esse assunto. Então, o sistema ele se fecha assim, com os repetitivos, IRDR, TRT, revistas TST, e incidente de ação de competência serve para os dois. Isso poderia acontecer no TST ou no TRT. Diga. Professor, eu estava com o microfone aqui. Eu Diga. Queria fazer uma pergunta, para não passar o tema. Primeiro, se os tribunais possuirão juízo de admissibilidade desses incidentes. E, como me parece que seja claro que eles vão ter juízo de admissibilidade desses incidentes, se por acaso eles rejeitarem inicialmente o incidente, entendendo que não era repetitivo e não era relevante, se eles poderiam depois reconsiderar em virtude do número excessivo que tiver sendo ajuizado nesse sentido. Tem regra expressa nesse sentido. Regra expressa. Está lá no 976, salvo engano, é o parágrafo... Eu estou sem o código aqui, mas acho que é o 976, parágrafo 4º, parágrafo 5º. Logo no 976, tem regra expressa dizendo que se o recurso o incidente não for admitido, ele pode ser renovado preenchidos os pressupostos. Parágrafo 3º, né? Parágrafo 3º. Então, tem admissibilidade, tem, e é possível renovar caso o tribunal entenda que não estavam presentes os pressupostos naquela época. Então, as duas respostas são sim. Sim. Diga. Professor, a gente, nessa questão da situação da formação dos estudantes, né, casos isolados, nós estaríamos aí perdendo a chance de ter antes um amadurecimento da questão da decisão divergente, né, que levaria a uma cristalização do entendimento de forma precipitada. O professor não tem essa preocupação? Vamos lá. Então, eu vou responder a sua pergunta, que é uma excelente pergunta. Vou responder a sua pergunta, mas para respondê-la, deixa eu só estabelecer uma premissa. Vou estabelecer uma premissa e vou responder. Veja, você se lembra que eu disse que esses incidentes, eles têm dupla natureza. Aí eu falei a primeira natureza, que é a natureza preocupada em gerir e julgar casos que estão pendentes, os casos estão pendentes, precisam ser julgados e eles são repetitivos. Então eles aí tem aquela técnica toda, paralisa, escolhe alguns e julga. Só que, além disso, esses incidentes têm a função de gerar precedente obrigatório. Você lembra disso, né? Aí eu vou falar, deixa eu falar sobre esse núcleo de formação de precedente obrigatório, que aí eu vou responder a sua pergunta. Ora, o que significa ter a função de gerar precedente obrigatório? Significa que aquela tese firmada nos casos repetitivos será aplicada para os casos futuros,
Observe bem. Porque para os casos atuais, ela vai ser incorporada. Lembre-se que aquilo que eu falei. Para os casos atuais, ela simplesmente vai ser incorporada. Para os casos futuros, a tese é precedente obrigatório. Por isso que se diz que é um incidente de formação concentrada de precedente obrigatório. Mas veja que não é só isso, porque ele não só forma o precedente. Porque as pessoas, de um modo geral, só estão examinando o IRDR a partir da perspectiva dos precedentes. Mas não é só precedente. Porque o IRDR e os repetitivos também servem para julgar casos pendentes. Se você é julgar casos, não tem nada a ver com precedente. Você tem que dividir as coisas. Porque são dois papéis. E aí, veja, já que eles vão gerar precedentes obrigatórios, cuja desobediência implicará reclamação, reclamação que agora expressamente vai caber perante o TRT, resolvendo, portanto, o problema histórico da reclamação trabalhista, que estava prevista no TST, no regimento interno do TST, mas o Supremo entendeu que era inconstitucional, porque não tinha lei, agora tem lei, cabe reclamação em qualquer tribunal e vai caber reclamação no TRT. Se um juiz desrespeitar esse precedente criado no incidente de formação obrigatória, vai caber reclamação no TRT. Então, já que vai gerar um precedente obrigatório, aí que vem a sacada, por isso que eu estou fazendo essa curva para poder lhe responder. Já que vai gerar um precedente obrigatório, já que, além de julgar casos pendentes, aquela decisão vai servir como modelo para casos futuros de observância obrigatória, o Código cria um sistema de regras adequadas a esse propósito. E aí eu lhe questiono, mas eu vou responder. Eu vou lhe perguntar para vocês provocar, mas eu mesmo vou responder. O que se poderia fazer, o que é que vocês acham que deveria ser feito, já que aquela decisão vai ser precedente para casos futuros? Já que aquilo vai servir como modelo para casos futuros, então vamos fazer com que essa decisão seja a melhor possível. E o que que você faz para essa decisão ser a melhor possível? Você amplia a cognição. Tem que ampliar a cognição. Esses incidentes, eles geram uma ampliação do debate, um reforço do contraditório e uma ampliação do debate. O tribunal terá de, nesses incidentes, percebam bem, meus caros, ouvir o Ministério Público, intervenção obrigatória. Marcar audiência pública, ouvir especialistas, permitir intervenção de amicus curiae, solicitar sentenças de juízes de primeira instância, mandar um ofício, pode ser eletrônico, juízes, todos aqueles que já tenham, porventura, decidido casos como esse, remetam ao tribunal modelos de sentença. Dar ampla publicidade à instauração do incidente. Tem uma publicidade toda diferente aqui, que o Código exige. Artigo 979. Publicidade cheia de nuances. Por que você amplia escandalosamente a publicidade? Por que você determina a audiência pública? Ouve especialista, colhe decisões de juiz de primeira instância, ouve o Ministério Público. Para que isso tudo, meus caros? Para reunir o máximo possível de informações sobre aquelas questões e essa decisão ser a melhor possível. Mas não bastaria, observe bem, não bastaria abrir a cognição dessa maneira, com audiência, repito, com audiência pública, amicus curiae, Ministério Público, especialista, colher sentença de juízes. Não bastaria isso se o tribunal, quando fosse julgar um incidente, pudesse ignorar tudo isso. Aí o que é que diz o Código? Quando for julgar o incidente, e aqui eu falo para os meus amigos desembargadores, porque aí é o ponto-chave desse negócio, senão não tem sentido nenhum. O acórdão desse incidente é um acórdão cuja forma
é diferente. A forma dele é diferente. Estou falando forma mesmo, do aspecto burocrático. A forma dele é diferente. Esse acórdão deve começar com uma espécie de índice. Índice. Se possível, meus caros, uma tabela com 2 colunas. Argumentos favoráveis enfrentados neste acórdão. Argumentos contrários enfrentados. O cara vai pegar o acórdão. A primeira coisa que ele vai ver é o seguinte: esse acórdão é um acórdão de RDR. Aí tem lá, tese discutida. Aí vai ter a tese, logo no cara, tese. Aí tem um sumário dos argumentos contrários e favoráveis àquela tese. Uma lista. É uma lista. É um inventário mesmo. É um arrolamento prévio, de fácil manuseio, de fácil análise. Tem que pegar e ver. Olha, quer dizer que esse calhamaço aqui de 80 páginas, ele está resumido aqui. A tese é essa. E os argumentos favoráveis examinados foram esses, os contrários foram aqueles. Por que tem que ter essa forma? Porque lembrem-se, meus caros, os juízes cujos processos estão paralisados vão pegar isso aqui e vão aplicar. E os juízes dos processos futuros vão pegar isso aqui e aplicar como precedente. E só será possível a superação, e será possível a superação? Olha só será possível a superação e será possível a superação se você trouxer um argumento que não foi enfrentado. Se você traz um argumento que não foi enfrentado, você vai poder dizer, não aplico esse precedente. Porque há um argumento que não foi enfrentado que torna inviável a aplicação desse precedente. Aí você vai dizer, não aplico porque há um argumento que não foi enfrentado. Mas para você não aplicar, não fica muito mais fácil você pegar essa lista? Você vai ticar. Suscitaram aqui uma outra tese. Essa tese foi examinada pelo tribunal? Estou aqui na lista. Foi examinada? Não. Aí eu vou ver se eu me convenço. Essa tese me convence? Se eu me convencer, eu não aplico. Não aplico porque há uma tese nova que me autoriza a não aplicar, tese essa que não foi enfrentada pelo tribunal. Diga. Não vejo problema nenhum. A pergunta de Pedrinho foi, pode o juiz de primeiro grau não aplicar o precedente do tribunal? Que veja que não é bem superação aí, né? É não aplicação. Quem vai superar na verdade é o seguinte, o juiz é uma espécie de antecipatório, um overruling antecipado, né? O juiz vai dizer o seguinte, olha, eu não vou aplicar esse precedente, tribunal, não vou aplicar esse precedente, porque há um argumento novo que você não enfrentou, que derruba o precedente. E aí, obviamente, a parte vai recorrer e o tribunal vai ver se esse argumento justifica ou não justifica a superação. Mas o juiz está liberado, e quem diz isso é o próprio Código. 489, parágrafo 1º, inciso 6. Isso é texto expresso do Código. 489, parágrafo 1º, inciso 6. Agora, presta atenção. Presta atenção. Meus caras, as coisas se casam. É tudo amarrado. Tudo amarrado. Tudo tem um sentido. Você abre a cognição para essa galera toda participar, para forçar o tribunal a examinar a maior quantidade possível de argumentos sobre aquela tese. E o tribunal vai examinar isso, e por isso que se chama formação concentrada de precedente obrigatório. Por isso que é formação concentrada de precedente obrigatório, porque você vai concentrar a discussão sobre aquele precedente no tribunal. Você vai em um lugar só, levar toda a discussão, ampliar, você vai concentrar a discussão ali, e aquele precedente vai ser firmado com caráter obrigatório. Então, por isso que você concentra, amplia, o tribunal é obrigado a fazer essa lista, e o juiz, se não for aplicar, tem de dizer qual é o argumento novo pelo qual ele não está aplicando, o argumento que não está na lista. Inclusive, essa vai ser a fundamentação do juiz. A fundamentação do juiz vai ser o seguinte,
Existe esse precedente que é obrigatório. O precedente tem esses argumentos, mas não apresentou esse argumento. Não apresentou esse argumento, é um argumento novo. Argumento que me convenceu do contrário, portanto, não aplico o precedente. Julgo de outra maneira. Então, a fundamentação, perceba, vê se vocês entendem isso. Esse juiz, diante do precedente criado nos casos repetitivos, ele não pode jamais ignorá-lo. Precedente obrigatório passa a ser um precedente não ignorável. Não sei se existe essa palavra, mas eu criei essa palavra agora aqui para vocês entenderem. Um precedente não ignorável. Talvez a palavra mais correta fosse inafastável, só que ela é dúbia. Eu digo inafastável, ela gera uma dubiedade. O que eu quero dizer é o seguinte, é que um precedente obrigatório não pode ser ignorado pelo juiz. Ignorado ele não pode. Não pode. Inclusive, cabe embaixo de declaração, meus caros. Expressa a previsão legal. Expressa a previsão legal. Se há um precedente obrigatório e o juiz ignorou, cabe embaixo de declaração por expressa previsão legal. Então, o precedente obrigatório ele passa a ser não ignorável. Então, o que o juiz vai fazer diante do precedente obrigatório? Ou o juiz aplica o precedente, aplica o caso do precedente, ele vai aplicar. Uma sentença como essa vai ser uma sentença extremamente simples, com uma fundamentação muito curta. O que o juiz vai dizer é o seguinte: este caso é um caso semelhante ao precedente, por isso aplica o precedente. É uma fundamentação muito simples. E pode, Fred, o código permite uma fundamentação simples num caso como esse? Previsão expressa. Previsão expressa. 489, parágrafo 1º, inciso 5. Inciso 5 diz como é que deve ser a fundamentação no caso de aplicação de precedente obrigatório. Ou o juiz distingue, ou o juiz aplica, primeiro caso, ou o juiz distingue, e aí a fundamentação é um pouco mais sofisticada, porque o juiz vai ter que dizer o seguinte: esse caso é um caso distinto do caso precedente, portanto, não aplica. Ou supera. Ou supera. Ele diz, olha, há um argumento novo, quer dizer, o caso é igual, mas há um argumento novo que não foi enfrentado e que me permite não aplicar o precedente. Não há uma quarta opção. Diante de um precedente obrigatório formado de modo concentrado como esses, o juiz passa, é inafastável. Inafastável, entenda o que eu quero dizer. Não há como você fugir do... É inescapável. Não há como você fugir do precedente obrigatório. Fugir você não pode. Porque ou você aplica, ou você supera, ou você distingue. Ignorar não pode. Então, as coisas vão casando. Então, você pega o 489, incisos 4, 5 e 6, casa com os precedentes obrigatórios, casa com essa a amplitude da cognição, com a amplitude da publicidade, com a amplitude das audiências públicas, etc. E a amplitude da motivação. E para isso, aí eu respondo a sua pergunta. Fred, olha só, percebam bem. Vê se vocês captaram o que eu falei. Como os casos repetitivos têm desses dois núcleos, quer dizer, um núcleo que cuida do fato de eles julgarem casos e um núcleo que cuida do fato de eles gerarem precedentes obrigatórios, e como o IAC nada tem a ver com julgamento de casos repetitivos, mas tem tudo a ver com precedente obrigatório, tudo o que disser respeito aos casos repetitivos e tiver a ver com a formação de precedente obrigatório, tudo se aplica ao IAC. Tudo. Nada que disser respeito à gestão de casos repetitivos se aplica ao IAC. Nada. Mas tudo que se disser respeito à formação de precedente obrigatório se aplica ao IAC. O que significa que no IAC, e aí já respondendo a sua pergunta, significa que no IAC vai ter amplitude de cognição? Vai ter audiência pública, vai ter intimar juízes, vai ter ouvido de especialistas, Ministério Público intervindo obrigatoriamente.
Isso tudo pode gerar um precedente ainda imaturo, Fred? Pode. É um risco? É um risco. É um risco que se tentou minimizar com essa série de técnicas para fazer com que esse precedente nasça o mais reforçado possível. Mas esse risco, ainda assim, não é algo tão perigoso, porque os precedentes obrigatórios eles não são imutáveis. E por que não são imutáveis? Porque a partir do momento que houver teses novas, argumentos novos sobre o assunto, que obviamente não foram enfrentados na formação, cuja lista de argumentos foi apresentada de forma clara, meus amigos do tribunal, porque se isso não for claro, se não houver clareza, nada vai funcionar. Ou vai funcionar mal. Tem que ser tudo muito claro. Tipo decisão... enfim, não dá para dizer isso, mas se pegarem algumas decisões de tribunais internacionais, vocês vão ver como isso é feito de uma forma muito clara. Já começa dizendo qual é a tese do caso. A gente não trabalha com ementa. A ementa sempre foi vista como um resumo. A gente tem que tentar rever a ementa. A ementa pode ser uma parte resumo, mas uma parte é a fixação da tese. Pode até dividir a ementa em duas partes. Uma parte com o resumo do caso, outra parte com a tese. Qual é a tese que foi fixada? Tese, 2 pontos. Foi essa. Lista dos argumentos enfrentados. Favoráveis, A, B, C, D, E. Desfavoráveis, contrários, A, B, C, D, E, F. Porque a pessoa vai pegar e dizer assim, rapaz, isso aqui tudo foi enfrentado. O que eu estou falando agora está aqui, não está aqui, então eu tenho chance. Então eu tenho chance. Agora, realmente não dá, e não é bom para ninguém, repetição da discussão. Aí torna o exercício da jurisdição irracional. Irracional, imagine, o TST enfrenta o problema, examina tudo, dá uma decisão X ou Y, mas deu uma decisão. A decisão é para todo mundo. Não dá para toda hora ficar mantendo o recurso para discutir as mesmas coisas. Eu sei que para a advocacia, eu sou advogado, fico com muita vontade para dizer isso, a advocacia está apavorada com isso, ou vocês acham que não estão? Está apavorada, porque a advocacia vai ter que se reinterpretar, vai ter que se redefinir. A advocacia vai viver o momento de redefinição da sua atuação em juízo. Isso é evidente. Os advogados estão preocupados. Porque os advogados, meus caros, no Brasil, apostam na loteria. Ou vocês acham que a loteria a loteria é só ruim? Tem um aspecto positivo na loteria, que é o seguinte, eu sempre posso ganhar. E se eu sempre posso ganhar, eu sempre posso cobrar por isso. Sempre posso cobrar por isso. E 85%, meus caros, 85% dos 1 milhão de advogados do Brasil, eu tenho 1 milhão de advogados, 850 mil deles sobrevivem de sucumbência, de êxito. Ou seja, a existência do processo para essas pessoas é questão de sobrevivência. Eles precisam processar e precisam poder ganhar, porque eles vivem daquilo. Imaginem agora essa galera não podendo processar se o caso for fixado em precedente contrário ao que eles queriam. Não vão poder processar. Porque o juiz vai poder matar o negócio do início. Matar do início. Porque é aquela história, eu não sei como é que isso vai ser feito no processo de trabalho, estou em dúvida. Eu ainda não pensei nisso. Queria até ouvir de vocês. Mas no processo civil, se o precedente é obrigatório, e você postula em favor do precedente obrigatório, sua postulação está de acordo, o juiz já pode liminarmente mandar cumprir sem urgência. Não precisa nem demonstrar urgência. É um direito evidente. Então o juiz já pode liminarmente mandar cumprir sem urgência. E se sua postulação for contrária ao precedente, aí, meus caros, é caso de julgamento liminar. Nem cita o réu. Nem cita o réu. É julgamento liminar de improcedência. Porque a ideia é, repito, dar racionalidade. Agora, é engessar, é enrijecer, é petrificar. Eu já ouvi essa palavra, várias variações dela, né? Petrificação, cristalização, enrijecimento. Veja bem, meus caros, quem diz um negócio desse, sem brincadeira, com todo respeito,
desconhece completamente o sistema. Dizer que um sistema de precedentes obrigatórios é um sistema que enrijece o direito, eu queria que vocês parassem para pensar o que seria da evolução dos direitos existenciais brasileiros se não fosse a jurisprudência. Vocês acham que o Congresso Nacional, o Congresso Brasileiro, pelos próximos pelo menos 20 anos, vai produzir alguma lei que diga que um casal homoafetivo é família? Você acha que é possível isso acontecer? Uma lei brasileira dizer isso? Pelos próximos 20 anos? E agora que não vai mesmo, porque eu não sei o que aconteceu, meus caras. Isso precisa ser explicado. Eu, inclusive, recomendo a última revista Piauí, tem 2 ensaios sobre o assunto que me deixaram... Fiquei louco com isso. Estou até lendo. O que foi que aconteceu para, depois de 20 e tantos anos de Constituição de 88, de 5 mandatos, de personalidades que são de centro-esquerda, mas não são de direita, nem Fernando Henrique é um de direita clássico, muito menos Lula e Dilma. O que aconteceu que o conservadorismo moral ressurgiu do nada? Ressurgiu. Apareceu com uma força que não tinha. Eu estou assustadíssimo com isso. Assustadíssimo. Com medo de retrocesso. Porque a gente não tem lei que diga, por exemplo, que união homoafetiva não é família, mas também não tem lei que diga o contrário. Não tem lei. Então, você fica num limbo, digamos assim, legislativo, e aí permite que o judiciário avance para dizer é família, mudando, portanto, o entendimento. E foi assim que o judiciário americano não fez. Quer dizer, antes era possível escravizar, depois não foi possível escravizar. Antes não era possível abortar, depois foi possível abortar. E isso tudo pela evolução dos tribunais. Os tribunais evoluem muito mais o direito, porque eles têm acesso direto ao fato, ao problema, ao argumento trazido pelo advogado. Então, quem disse que o direito jurisprudencial, o direito dos precedentes, é um direito que petrifica, simplesmente ignora a história. Simplesmente ignora a história. Não há direito que se desenvolva e se modifique com tanta desenvoltura. Agora, se modifica quando há razão para se modificar. Se não houver razão, a simples repetição dos argumentos é injustificável. Injustificável, meus caros. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo isso por bem. Minha visão é positiva. Porque se fosse uma formação de precedente que não tivesse garantida com toda essa amplitude de cognição, com toda essa abertura de cognição, eu ficaria preocupado, porque seria um precedente formado só para julgar casos, só para diminuir o número de processos. Eu espero que as coisas não sejam assim. Pode ser que eu esteja me iludindo. Pode ser que os tribunais não vão dar a menor bola para isso, vão julgar IRDRs em 1 mês, porque o que eles querem é desovar os processos. Isso tudo pode acontecer. Espero que não aconteça. Estou fazendo um verdadeiro roadshow nacional, visitando todos os lugares, todo mundo que me chama eu vou. Vou para debater, para discutir, para ver qual é o caso, para tentar convencer, para tentar trazer para cá, para quebrar as resistências. Eu sei que tem muita resistência. Eu quero quebrar as resistências. Eu quero mostrar que o código ele foi pensado com racionalidade. Isso não é uma brincadeira, não foi uma coisa feita de sopetão. Quando eu vejo o ministro do STJ dizer agora vai aumentar o número de processos no STJ, como se ninguém tivesse pensado nisso. Tudo foi pensado. Toda vez que eu converso com o ministro do STJ sobre o assunto, mostro, veja, ministro, veja que não é assim, tem isso, tem aquilo. Ele começa a entender o sistema e ver que o sistema foi pensado para diminuir, não é para aumentar o número de processos, para dar racionalidade, dar efetividade às decisões. Esse código, meus caros, para mim, não sei se vocês sabem disso, mas esse código é, para mim, um filho. Verdadeiramente um filho. É meu 4º filho. Pensei que ele seria o 3º, mas acabou sendo o 4º. Demorou para sair, acabou sendo o 4º. Veio um antes. Mas é meu filho. Eu não sou o único pai dele, obviamente. Há muitos pais. Esse código é um código de muitos pais. Mas eu sou um dos pais dele. Não abro mão. Não
Não há pessoa... Eu vou brigar por essa paternidade, copaternidade, né? Claro. Tem uns 30 pais esse código, mas eu sou um dos 30 pais. Lutei por ele, me sacrificando, fiquei doente no meu tempo, acabei com minha saúde, viajava toda semana, o Helder acompanhou isso, viajava toda semana para Brasília, piorei muito as minhas relações com pessoas muito caras a mim, que ficaram chateadas comigo. Porque quando você fica à frente de um negócio, Pedrinho deve ter acompanhado, você fica à frente de um negócio, você fica tomando pedrada de tudo quanto é lado, porque você é obrigado a ter que acolher de um e rejeitar de outro. Naturalmente, então, porque rejeita, aí o cara pessoaliza e acha que você está sacaneando com ele. E aí você vai rompendo relações. Se não fosse minha mulher, eu vou lhe dizer sério, eu reclamo muito de minha mulher, reclamo muito dela. Uma pessoa chata, tal, mal-humorada, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas eu devo dizer a ela, eu já disse até isso a ela. Ela segurou uma barra, meu amigo. Não foi brincadeira. E ela segurou a onda, sabia que não tinha jeito, era um negócio, não tinha como simplesmente não fazer. Se não fosse ela, ia ser muito mais difícil. Não tenho dúvida nenhuma de dizer isso. Já disse isso para ela, por isso fica à vontade de dizer isso aqui para vocês também. Então, eu vou fazer... Por que eu estou falando isso? É que eu vou fazer o possível para que esse código, como se fosse um filho meu, cresça, se desenvolva, seja bem querido por todos, todo mundo goste, trate bem. Isso não quer dizer, obviamente, que eu concorde com tudo que está no código. Tem várias coisas que eu sou contra. Só que, ultimamente, eu não tenho aceitado palestra para falar mal. Eu vou segurar um pouco. Vou deixar para falar mal mais para frente. Deixa eu falar mal para frente. Eu estou com minha artilharia contra o código reservado. Umas coisas eu já disse no livro. No livro eu já disse coisas que eu não gosto e já parti para cima. Deixa eu deixar a artilharia para depois. Porque eu quero trazer as pessoas, primeiro, despertar nas pessoas a vontade de colocar o código para funcionar. Colocar o código para resolver, né? Para resolver. Porque na democracia tem isso. Eu tentei convencer e não consegui. Fui vencido muitas vezes. Fui convencido muitas vezes. E convenci muitas vezes. É disso, é do jogo. Você está lá para discutir, você está lá para poder convencer, ser convencido. Às vezes eu não fui convencido, mas fui vencido. E na democracia também tem disso. Então eu sou contra algumas coisas, mas paciência. 99% do código eu sou favorável. Então, sou totalmente favorável a esse sistema de presentes obrigatórios, construído dessa maneira, uma maneira concentrada e com abertura de cognição e com dever de motivação qualificado desse jeito que eu mencionei. Como acho muito interessante esse sistema de julgamento de casos repetitivos. Agora, vamos medir aqui meu tempo. Agora, faltam 9 minutos, não? Agora, qual é a importância prática de saber que o julgamento de casos repetitivos tem duas naturezas? Por que é importante uma importância prática? E eu vou dar um exemplo dessa importância. Porque veja, além da importância que eu reputo em vulgar, de você separar o que serve a um propósito e o que serve a outro, até para saber o que pode ser exportado para o IAC e o que não pode ser exportado para o IAC, além disso, há uma outra utilidade muito importante, que eu acho que a Justiça do Trabalho ainda não enfrentou, mas vai começar a enfrentar, tanto no TRT como no TST. Isso já foi enfrentado pelos tribunais cíveis e certamente vai passar para os tribunais trabalhistas, que é o seguinte: imagine que o tribunal ele escolha uma causa que vai se transformar na causa piloto, conforme eu disse. Seja o recurso de revista piloto, seja o recurso ordinário piloto. E aí imaginem, meus caros, que o recorrente desista. O recorrente pensa assim: rapaz, eu sou um litigante habitual, meu recurso foi escolhido para ser o paradigma, e eu prefiro apostar na fragmentação, eu prefiro apostar na indefinição. Então, eu não vou ser o piloto de um avião que vai cair para mim. Eu não quero pilotar um avião que, se o tribunal fixar uma tese contrária ao meu interesse, vai se aplicar aos 500 processos do qual eu sou réu. Então, o que é que o recorrente faz? Desiste.
Isso aconteceu no processo civil. E aí o STJ ficou louco com isso, né? Porque imagine, você, ministro do STJ, pega esse recurso, acha esse recurso lindo, assim, agora eu vou afetar isso aqui para fixação de uma tese vinculante. Quando vai julgar, na hora de julgar, que aquilo vai vincular, ele desiste. O STJ ficou louco. E em 2007, tem tempo isso já, né? Mas foi em 2007, o STJ disse assim, não aceita essa desistência. Veja que loucura, não aceita a desistência. Uma vez afetado como recurso piloto, não aceita a desistência. Isso deu um bafafá terrível, porque o direito de desistir é um direito inerente ao recorrente, por várias razões. Então, o que o Código fez? Isso se aplica ao processo trabalhista, com certeza. O que o Código fez? O Código diz o seguinte, olha, como esse incidente tem dois propósitos, julgar o caso e fixar a tese, quem desiste do recurso, desiste do seu caso. Mas não pode desistir do que não lhe pertence, que é a fixação da tese. Então diz o Código, desistir da causa piloto, o processo prossegue para a fixação da tese. Está no Código. Como é que você entende isso? Como é que você entende essa regra? Que é uma regra muito sofisticada, do ponto de vista técnico. Se você não atenta para o fato de que isso só é possível porque a dupla natureza. Isso só é possível pela dupla natureza do julgamento de casos efetivos. Eu desisto do meu caso, mas não posso desistir de uma função que não me diz respeito. Até porque, lembre-se, meus caros, o IRDR ele serve para julgar o caso e fixar o precedente. O que eu quero é o seguinte, não julgue mais meu caso. Isso eu posso, isso é meu direito. Isso é meu direito. Mas eu não tenho como impedir a formação do precedente. Por isso que o Código regula isso. E aqui eu faço uma homenagem a um amigo comum, certamente de Pedrinho, não sei se o Helder e Rafa chegaram a conhecê-lo, que é o professor Atos Guzmão Carneiro. Chegaram a ter contato com o ministro Atos. O ministro Atos Guzmão Carneiro, professor da URGS, ministro da SCJ, ele acompanhou esse código passo a passo. Ia toda semana na Câmara com a sua bengalinha, chegava lá, sentava. Deve ter mandado bem umas 400 sugestões para o código. Não estou exagerando, sem hipérbole nenhuma. Um código que ele não seria para ele, um homem de 87 anos, não seria um código para ele. E ele ia para Brasília toda semana. Não estou exagerando não, meus caros. Toda semana. Chegava lá, estava o ministro Atos discutindo e batalhando e tentando me convencer das coisas. Para mim, a maior injustiça desse código foi ter sido publicado com o ministro Atos tendo falecido pouco tempo atrás. O ministro Atos não merecia isso. Ele deveria estar vivo para ver o código que foi produto muito da sua atuação. Tem muito dele aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque o velho Atos não conseguia entender isso. Mas Fred, com aquele sotaque gaúcho que eu não sei imitar, ele chegava assim, meu amigo Fred, se eu desisto do meu recurso, tem que acabar o recurso. Por que o recurso vai prosseguir? Que história é essa do recurso prosseguir se eu desistir? O ministro Atos não conseguia entender, não aceitava de jeito nenhum. Ele queria porque queria tirar esse negócio. E a gente tinha que dizer, mas ministro, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a solução do caso, e isso está desistido, acabou. Mas a fixação do precedente é uma outra coisa. Essa natureza híbrida, ela gera esse tipo de situação. E veja como é coisa interessante. Ó. Como julga caso e fixa precedente, ou o julgamento do IRDR se aplica ao que estiver pendente, ou se aplica ao que vier. Mas nunca se aplica ao passado. Eu diria que não se aplica ao passado. Se você quiser aplicar aquilo ao passado, vai ter que entrar com rescisória. E olhe lá se será possível. Né? Tem que verificar a questão de tempo aí. Se será possível ou não. Mas no limite, é rescisória. Então, um sujeito que desiste nesse caso, qual é a vantagem dele? A vantagem é que, para o caso dele, aquilo não se aplica. Porque ele desistiu.
vai se aplicar aos outros casos pendentes e aos casos futuros. Do mesmo jeito, se você não perceber essa dupla natureza, não vai conseguir entender por que amicus curiae pode recorrer nesse caso. Meus caros, o Código prevê recurso de amicus curiae. Expressamente, o amicus curiae pode recorrer desse caso, do julgamento de RDR. E se o amicus curiae pode recorrer do julgamento de RDR, já que o amicus curiae nada tem a ver com o caso, o amicus curiae vai recorrer de quê? Veja bem, o amicus curiae pode recorrer. Ele, amicus curiae, não tem a ver com o caso. Então ele vai recorrer do quê? Do acórdão de RDR. Como é que você entende o recurso do amicus curiae se o amicus curiae não tem a ver com o caso? Você entende porque os julgamentos repetitivos têm dupla natureza. O amicus curiae vai recorrer da tese. Portanto, Rafa, nós temos agora a previsão expressa no nosso código de recurso para discutir precedente. Recurso não para discutir solução do caso, recurso para discutir precedente. Previsão expressa. Uma coisa que sempre se defendeu, eu mesmo defendia isso já há muitos anos, a partir de um caso da Justiça do Trabalho, não sabia qual é o caso concreto. O caso da Justiça do Trabalho, que é o caso da Embraer, que ganhou um dissídio no TST, ganhou e recorreu para o Supremo. Ela ganhou e recorreu, porque ela queria ganhar por outro fundamento, distinto daquele que o TST disse. Ela disse, TST, eu não aceito esse seu fundamento, porque esse fundamento vai gerar um precedente contrário contra mim. Eu ganhei, mas ganhei por outro fundamento cujo precedente me interessa. E aí a Embraer recorreu contra um acordo do TST para discutir precedente apenas. E o STF admitiu o recurso. Admitiu o recurso. Vai julgar. Está com repercussão geral conhecida. Vai julgar. Mais dia, menos dia, essa repercussão geral, esse recurso vai ser julgado. Um recurso para discutir precedente. Agora, a previsão expressa no código. E aí eu lhes pergunto, como entender isso sem partir da premissa de que essa técnica é uma técnica de dupla natureza? Então, isso me parece fundamental para entender. Fundamental. Uma coisa é você firmar um precedente, ouvindo todo mundo e firmar um precedente. Aí não houve acordo. O tribunal ouviu todos, mas foi o tribunal que fixou o precedente. Não houve acordo. Você vai ouvir todo mundo, mas que vai dizer qual é a regra jurídica aplicável ao tribunal. Isso é uma coisa. Outra coisa é o tribunal, numa ação civil pública, por exemplo, orientar os juízes, e os juízes chegaram a um acordo de que uma ação civil pública trabalhista envolve uma questão muito complexa, vamos marcar uma audiência, como aconteceu aqui em Santa Catarina, há uns 10 anos atrás, uma ação civil pública ambiental, lá em Balneário Camboriú, que o juiz pegou a ação e disse assim, rapaz, essa ação aqui de duas uma, ou resolve o meio ambiente, beleza, e acaba com a economia da região, ou a economia permanece assim e aí acaba o meio ambiente. Aí o juiz, eu sozinho, eu não posso decidir isso, não. Eu não tenho condição de decidir sozinho, eu preciso ouvir. O que ele fez? Ele marcou no auditório da Federal aqui, uma audiência pública com a sociedade catarinense, mandando intimar. Ele mandou intimar secretário estadual do meio ambiente, secretário de indústria e turismo, secretário disso, secretário daquilo, governador do estado, professor do departamento de engenharia ambiental, professor do departamento de direito, saiu intimando todo mundo, líder comunitário tal, líder comunitário da colônia de pescadores, foi pegando todo mundo que podia ter um interesse e marcou para uma grande audiência pública. Eu quero ouvir todo mundo. Todo mundo vai dizer, eu vou anotar todo mundo que é isso, que é aquilo, porque eu só posso decidir dessa maneira. Ou você chega a um acordo nesse momento, e aí celebra um acordo, todo mundo assina, aí não é precedente, aí é uma solução por autocomposição, que o código estimula demais, ou você ouve tudo para poder decidir e fixar o precedente. E aí o máximo que o código faz é mandar você comunicar essas entidades para ver se elas fiscalizam a prática do ato. Fora disso, não tem o que fazer. Então são duas alternativas, ambas corretíssimas. A partir do momento que falava eu com esses ministros do TST, como eu disse naquela conversa, eles me disseram, Fred, nós estamos preparando
para que o nosso primeiro recurso de revista repetitivo julgado seja um recurso de revista modelo. Eles querem fazer uma espécie de modelo, de manual. Vamos fazer tudo o que tem de fazer. Vamos marcar audiência pública, vamos ouvir especialista, vamos escolher bem um tema que permita isso. Eles vão escolher um tema que permita todo esse teste, esse teste desse modelo. Me disseram eles querem fazer dessa forma. Acho que é uma ideia sensacional, uma preocupação sensacional, e me parece os TRTs também podem ter. O primeiro IRDR ser um grandíssimo IRDR, assim, modelo exemplar, ouvindo todos os juízes, pedindo para os juízes mandarem suas contribuições, ouvindo os especialistas. Porque uma vez decidido, meus caros, dá trabalho, mas também uma vez decidido, acabou. Vocês prestam uma justiça muito mais legitimada do ponto de vista social. A legitimação da decisão é muito maior. A qualidade tende a ser maior, né? Ela é tendencialmente maior, pode ser que não seja, mas tudo indica que seja uma decisão de qualidade maior, além de, a partir dali, haver uma racionalidade na administração dos processos que discutem aquele tema. Só um parênteses, eu não poderia deixar de falar isso. Lembrem-se que a questão repetitiva ela pode ser de natureza material ou processual. Às vezes as causas são completamente diferentes, mas discutem a mesma tese repetitiva, processual. Então você pode discutir, você pode fixar um precedente obrigatório em tema processual. Não é só em tema material, não. É legitimidade de uma associação, legitimidade do sindicato para determinadas situações. Uma questão processual. Pode se repetir, fixa-se a tese processual para todos os casos. Então, meus caros, o tempo da primeira parte da exposição acabou, né? Fico à disposição para as perguntas e para a segunda parte, que vai ser a parte dos debates, né? Vamos ver o que é que vem por aí. Muitíssimo obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Fred Didier pelas instigantes considerações que foram colocadas aqui. Acho que é uma convocação, um chamamento mesmo a nós, juízes do trabalho, para que consigamos vislumbrar essa responsabilidade adicional que nós temos, principalmente nessa base, nesse pilar do novo sistema de processo civil, que é o sistema de formação de precedentes, já que temos a Lei 13.015 recém-publicada e já em vigor no âmbito da Justiça do Trabalho, e que ainda está pendente de ser colocada em prática pelos atores aqui da nossa especializada. Então, agora a gente vai fazer então um intervalo de 15 minutos. No retorno, teremos os debates com a participação do professor Pedro Miranda de Oliveira e também com a participação dos colegas aqui.